Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odysee, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odysee.com/e-audiolivro. Conto A Força do Espírito, de Arthur C. Clarke. Estávamos comentando um julgamento sensacional em Old Bailey, quando Harry Purvis, cujo talento para encaminhar qualquer conversa para o assunto que lhe interessa é realmente inacreditável, observou negligentemente. Uma vez testemunhei como perito num caso bem interessante. Só testemunhou? Perguntou Drill, enquanto enchia habilidosamente 2 copos de chope ao mesmo tempo. Só. Mas eu estava muito envolvido. Foi no início da guerra, quando esperávamos a invasão a qualquer momento. É por isso que vocês não ouviram falar de nada na época. Por que você afirma? Disse Charles Willis, desconfiado, que não ouvimos falar de nada. Foi uma das raras vezes que vi Harry ser apanhado tentando disfarçar. Que se excuse e se acuse, pensei comigo mesmo e fiquei esperando para ver o que faria ele para se safar. Foi um caso tão singular, replicou com dignidade, que tenho certeza de que se lembrariam de mim se tivessem lido o noticiário. Meu nome apareceu com muito destaque. Tudo aconteceu num lugarzinho escondido da Cornualha, e em torno do melhor exemplo que jamais conheci dessa ave rara, o legítimo cientista louco. Imediatamente Purvis corrigiu-se. Talvez não fosse justo designá-lo dessa forma. Homer Ferguson era excêntrico e tinha suas pequenas fraquezas, como ter uma jiboia de estimação para pegar ratos e nunca usar sapatos dentro de casa. Mas ele era tão rico que ninguém ligava para coisas como aquelas. Homer era também um cientista competente. Havia muitos anos que se formara pela Universidade de Edimburgo, mas tinha tanto dinheiro que jamais dedicou um único dia de sua vida a trabalho honesto. Ao invés disso, vadiava pela velha abadia que comprara perto de Nefquay e se distraía criando coisinhas mecânicas. Nos últimos 40 anos inventara televisão, canetas esferográficas, propulsão a jato e algumas outras ninharias. Como nunca se preocupou em tirar patentes, outras pessoas levaram a fama. Coisa que não o aborrecia em nada, pois tinha uma natureza extraordinariamente generosa, exceto com dinheiro. Parece que Purvis era, por vias tortuosas, um de seus poucos parentes vivos. Por isso, quando um dia Harry recebeu um telegrama solicitando sua assistência imediata, tratou de ir correndo. Ninguém sabia quanto ia a fortuna de Homer, nem o que ele pretendia fazer com ela, e Harry achava que tinha uma chance tão boa quanto qualquer um, e não pretendia arriscá-la. Superando algumas dificuldades, viajou até a Cornualha e chegou à residência de Homer. Logo que entrou na propriedade, viu o que havia de errado. Tio Homer não era realmente seu tio, mas, tanto quanto Harry podia se lembrar, sempre fora chamado assim, tinha uma oficina ao lado do prédio principal, que usava para suas experiências. E lá estava ela, com exceção do telhado e das janelas. Um cheiro nauseabundo pairava no ar. Evidentemente, tinha havido uma explosão, e Harry ficou perguntando, desinteressadamente, se o titio estaria gravemente ferido e queria seu conselho na redação de um Novo Testamento. Seus castelos no ar desmoronaram-se quando o velho, parecendo a imagem viva da saúde, fora um pouco de reboco grudado no rosto, abriu a porta para ele. Foi muita gentileza sua ter vindo tão rápido, trovejou. Parecia realmente contente de ver Harry. Mas logo seu rosto se fechou. O fato, meu rapaz, é que estou um pouquinho encrencado e preciso de sua ajuda. Meu caso vai ser julgado no tribunal logo amanhã. Isso foi um choque considerável. Homer sempre fora um cidadão cumpridor da lei, tanto quanto se pode esperar de qualquer motorista numa Inglaterra sob racionamento de gasolina. Se fosse o negócio habitual de mercado negro, Harry não via como poderia ajudar. Lamento saber disso, titio. Qual é o problema? É uma longa história. Venha até a biblioteca e eu lhe conto tudo. A biblioteca de Homer Ferguson ocupava toda a ala oeste do prédio um tanto desgastado. Harry tinha certeza de que as vigas abrigavam ninhos de morcegos, mas nunca pudera provar. Homer esvaziou uma mesa com o simples expediente de incliná-la, jogando todos os livros no chão. Assobiou 3 vezes, um relé sensível à voz disparou em algum lugar e ouviu-se uma voz lúgubre com sotaque da Cornualha saindo de algum alto-falante camuflado. Chamou, Mr. Ferguson? Mande uma garrafa do novo uísque, Maída. Não houve resposta além de uma ostensiva fungada, mas logo depois ouviu-se um render e uns tinidos e alguns metros quadrados distante deslizaram para o lado, revelando uma esteira rolante. Não consigo fazer Maída entrar na biblioteca, queixou-se Homer, apanhando uma bandeja carregada de coisas. Tem medo de Boanerges, apesar dela ser completamente inofensiva.
Harry achou difícil não sentir uma certa solidariedade à invisível Maída. Os 2 metros de Boanerges estavam enrolados sobre a caixa contendo a enciclopédia britânica e uma protuberância meia-anal indicava que tinha jantado recentemente. Que acha do uísque? Perguntou Homer, quando Harry provou um pouco e começou a arquejar à procura de ar. Bem, não sei o que dizer. Ele uau, bem forte. Nunca pensei. Ora, não ligue para o rótulo da garrafa. Esta marca nunca viu a Escócia. A encrenca toda é por causa disso. Eu a fiz por aqui mesmo. Titio. __, eu sei que é contra a lei e todas essas bobagens. Acontece que não se consegue um bom uísque hoje em dia, vai tudo para exportação. Achei que estava sendo patriótico fazendo meu próprio, e deixando que sobrasse mais para entrada de dólares. Só que a turma do imposto de consumo não vê a coisa dessa maneira. Acho melhor o senhor me contar a história toda, disse Harry. Ele estava melancolicamente certo de que não podia fazer nada para tirar o tio daquela enrascada. Homer sempre fora bem agarrado à garrafa e a escassez provocada pela guerra atingiram em cheio. Como já foi dito, também não era muito chegado a soltar dinheiro e durante muito tempo se ressentiu de ter que pagar várias centenas por cento de imposto em cada garrafa de uísque. Quando não pôde mais ter seu próprio suprimento, decidiu que era chegada a hora de agir. A comarca onde estava vivendo provavelmente tinha muito a ver com sua decisão. Havia alguns séculos que a alfândega e o imposto de consumo empenhavam-se numa batalha sem fim contra os pescadores da Cornualha. Corria o boato de que o último ocupante do velho vicariato possuíra a mais admirável adega da região, depois da do bispo, é claro, e nunca pagará um tostão de impostos. Por isso tio Homer concluiu que estava levando adiante uma antiga e nobre tradição. Não havia dúvida de que, além disso, o espírito da pesquisa pura também o inspirava. Tinha certeza de que esse negócio de ser envelhecido em tonéis de madeira por 7 anos era besteira, e que podia ter um resultado muito melhor com processos ultrassônicos e raios ultravioletas. A experiência correu bem por algumas semanas até que, numa noite, houve um desses infelizes acidentes que podem ocorrer mesmo nos laboratórios mais organizados, e, antes do titio saber o que estava acontecendo, viu-se pendurado numa viga enquanto o terreno do vicariato coalhava-se de pedaços de tubulação de cobre. Mesmo então, o fato não importaria muito se a Guarda Civil não estivesse em manobras nas vizinhanças. Ao ouvirem a explosão, entraram em ação, de armas em punho, na mesma hora. Tinha começado a invasão? Se tinha, eles dariam um jeito. Ficaram meio desapontados quando descobriram que era só o titio e, como estavam acostumados com suas experiências, não se surpreenderam a mínima com o acontecido. Infelizmente para titio, o tenente encarregado da guarnição era também o inspetor local do imposto de consumo e o testemunho de seu nariz combinado com o de seus olhos contou-lhe a história num instante. Por isso, amanhã, disse tio Homer, parecendo um garotinho apanhado roubando bala, tenho que me apresentar perante o tribunal, acusado de possuir uma destilaria ilegal. Pensei, replicou Harry, que isso era atribuição do tribunal especial e não dos magistrados locais. Fazemos as coisas a nosso modo por aqui, respondeu Homer com uma boa dose de orgulho. Harry logo iria descobrir o quanto isto era verdade. Dormiram pouco naquela noite. Homer esquematizava sua defesa, subjugava as objeções de Harry e preparava apressadamente a parafernália que pretendia apresentar à corte. Um tribunal como esse, explicou, sempre se impressiona com peritos. Se nos atrevêssemos, gostaria de dizer que você era alguém do Ministério da Guerra, mas eles poderiam verificar. Vamos dizer-lhes, portanto, apenas a verdade, ou seja, suas qualificações. Muito obrigado, disse Harry. E se minha universidade descobrir o que estou fazendo? Bem, você não vai declarar estar agindo em nome de ninguém a não ser no seu próprio. A coisa toda é uma aventura particular. Se é, disse Harry. Na manhã seguinte, embarcaram seus apetrechos no antiquíssimo Austin de Homer e dirigiram-se para a aldeia. O tribunal estava instalado numa das salas de aula da escola local, e Harry sentiu-se como se o tempo tivesse corrido alguns anos para trás e estivesse prestes a ter uma entrevista desagradável com o velho diretor de sua escola. Estamos com sorte, cochichou Homer enquanto eram levados às suas cadeiras apertadas. Quem está na presidência é um bom amigo meu, o Major Fotheringham. Harry concordava que isto ajudaria muito, mas também havia 2 outros juízes no tribunal e, bem, um único amigo na corte dificilmente seria suficiente. A única coisa que poderia salvar o dia seria eloquência, e não influência. A sala do tribunal estava repleta e Harry ficou surpreendido que tantas pessoas tivessem conseguido escapar ao trabalho para ver o julgamento. Então ele compreendeu o interesse que o caso devia estar despertando no local, tendo em vista que, pelo menos em tempos normais, o contrabando era uma indústria básica naquelas paragens.
O que não sabia ao certo era se isto significava uma audiência favorável. Os naturais do lugar poderiam encarar a empresa particular de Homer como competição desleal. Por outro lado, provavelmente aprovavam em princípio qualquer coisa que colocasse fora de forma os narizes dos fiscais do imposto de consumo. A acusação foi lida pelo escrevente do tribunal e as provas, de certa forma bastante incriminatórias, foram apresentadas. Pedaços da tubulação de cobre eram solenemente inspecionados pelos juízes que olhavam, um de cada vez, severamente para o tio Homer. Harry começou a achar que sua hipotética herança estava se tornando mais duvidosa ainda. Quando a promotoria terminou a acusação, o Major Fotheringham virou-se para Homer. Parece que o caso é sério, Mr. Ferguson. Espero que o senhor tenha uma explicação satisfatória. Eu tenho, Excelência, replicou o réu, num tom que praticamente fedia a inocência caluniada. Era engraçado ver o ar de alívio de Sua Excelência e a momentânea careta de preocupação, logo substituída por uma expressão de confiança serena, no rosto do inspetor da alfândega e do imposto de consumo de Sua Majestade. O senhor não deseja um representante legal? Observei que não trouxe nenhum. Isto não será necessário. O caso todo é baseado num mal-entendido tão trivial, que tudo poderá se esclarecer sem maiores complicações. Não desejo acarretar à promotoria custas desnecessárias. Este ataque frontal produziu um murmúrio na corte e um rubor na face do inspetor aduaneiro. Pela primeira vez, pareceu meio inseguro. Se Ferguson achava que a coroa iria pagar as custas é porque estava muito certo de ganhar. Podia, também, estar só blefando. Homer esperou morrer o leve tumulto antes de criar outro muito maior. Chamei um perito científico para explicar o que aconteceu no vicariato, disse, e, devido à natureza das provas, devo requerer que o resto da audiência se proceda em câmara, por razões de segurança. Deseja que eu mande evacuar a sala? Disse, incrédulo, o presidente do tribunal. Sim, Excelência. Meu colega, o Dr. Purvis, acha que quanto menos gente envolvida neste caso, melhor. Penso que Vossa Excelência vai concordar com ele quando vir as provas, e se me é permitido dizê-lo, é lamentável que este julgamento já tenha traído tanta publicidade. Receio que ele possa levar certos assuntos confidenciais a ouvidos errados. Homer fuzilou com o olhar o inspetor da alfândega que se remexia inconfortavelmente na cadeira. Ah, está bem, disse o Major Fotheringham. Isto é muito irregular, mas estamos vivendo tempos irregulares. Senhor escrevente, evacue o tribunal. Após alguns resmungos, uma certa confusão e um protesto rejeitado da promotoria, a ordem foi cumprida. Sob os olhares curiosos de uma dúzia de pessoas que permaneceram na sala, Harry Purvis descobriu o aparelho que descarregara do Baby Austin. Depois de suas qualificações terem sido apresentadas à corte, foi para o banco das testemunhas. Gostaria de explicar, Excelência, começou, que tenho me ocupado com a pesquisa em explosivos, e é por isto que estou familiarizado com o trabalho do acusado. A afirmação inicial deste depoimento era absolutamente verdadeira e deve ter sido a última verdade dita naquele dia. O senhor quer dizer bombas e estas coisas? Precisamente, mas num nível básico. Como Vossa Excelência deve imaginar, estamos o tempo todo procurando novos e melhores explosivos. Além disso nós, pesquisadores do governo e do mundo acadêmico, estamos sempre atentos às boas ideias provenientes de fontes externas. Bem recentemente, Mr. Ferguson nos escreveu oferecendo uma sugestão das mais interessantes para um tipo completamente novo de explosivo. O interessante é que ele empregava materiais não explosivos como açúcar, amido, etc., hein? Disse o presidente. Um explosivo não explosivo? Isto é impossível. Harry sorriu docemente. Eu sei, Excelência. Esta é a primeira reação que a gente tem. Esta, porém, como a maioria das grandes ideias, tem a simplicidade do gênio. Creio, no entanto, ter que dar uma pequena explicação para atingir onde quero chegar. O tribunal parecia muito atento e, também, um pouco alarmado. Harry suspeitou que, provavelmente, já tinham tido anteriormente peritos como testemunha. Dirigiu-se para a mesa que tinha sido colocada no meio da sala de julgamento e que estava, agora, coberta de frascos, tubos de ensaio e garrafas com líquidos. Espero, Mr. Purvis, disse nervosamente o presidente, que o senhor não vá fazer nada de perigoso. Claro que não, Excelência. Desejo meramente demonstrar alguns princípios científicos básicos. Gostaria de salientar mais uma vez a importância de se manter tudo isso entre estas quatro paredes. Fez uma pausa solene. Todo mundo parecia devidamente impressionado. Mr. Ferguson, começou ele,
se propõe a canalizar uma das forças fundamentais da natureza. Uma força da qual depende todo ser vivente. Uma força, cavalheiros, que mantém os senhores vivos apesar de talvez jamais terem ouvido falar nela. Moveu-se ao longo da mesa e assumiu sua posição entre os frascos e garrafas. Algum dia os senhores se detiveram para pensar, disse ele, em como a seiva consegue atingir a folha mais alta de uma árvore grande. É necessário muita força para bombear a água a 10, às vezes, até a mais de 30 metros do solo. De onde vem essa força? Eu lhes mostrarei com um exemplo prático. Tenho aqui um recipiente forte, dividido em duas partes por uma membrana porosa. De um lado da membrana está água pura, do outro, uma solução concentrada de açúcar e outros produtos químicos que não pretendo especificar. Nestas condições, uma pressão começa a se exercer. Ela é conhecida como pressão osmótica. A água pura tem a tendência de passar através da membrana para diluir a solução no outro lado. Agora estou selando o recipiente. Os senhores podem notar um aferidor de pressão aqui à direita. Vejam como o ponteiro está subindo. É a pressão osmótica. A mesma força age através das paredes de células em nosso corpo causando o movimento dos fluidos. Leva a seiva por todo o tronco das árvores, das raízes até os galhos mais altos. É uma força universal e poderosa. Mr. Ferguson deve receber só louros como responsável pela primeira tentativa de domá-la. Harry fez uma pausa solene e olhou a corte em volta. Mr. Ferguson, disse, estava tentando criar a bomba osmótica. Levou algum tempo para isto ser devidamente absorvido. Quando foi, o Major Fotheringham inclinou-se para frente e sussurrou. E devemos acreditar que ele teve sucesso na fabricação dessa bomba e que ela explodiu em sua oficina? Exatamente, Excelência. É um prazer, poderia mesmo dizer, um raro prazer, expor o caso a uma corte tão perspicaz. Mr. Ferguson obteve sucesso e estava se preparando para nos descrever seu método quando, devido a uma infeliz inadvertência, falhou um dispositivo de segurança ligado à bomba. Todos os senhores sabem das consequências. Penso que não precisam de mais provas da potência dessa arma, e os senhores compreenderão sua importância quando eu salientar que todos os materiais a ela necessários são produtos químicos extremamente comuns. O Major Fotheringham, parecendo um pouco confuso, virou-se para o promotor. Mr. Whiting, disse, o senhor tem perguntas a fazer à testemunha? Evidente que tenho, Excelência. Nunca ouvi uma história tão ridícula. O senhor faça o favor de restringir-se às perguntas sobre o assunto. Está certo, Excelência. Posso perguntar à testemunha como ela explica a grande quantidade de vapor de álcool no ambiente imediatamente após a explosão? Tenho minhas dúvidas quanto à capacidade que o nariz do inspetor teria de realizar uma análise quantitativa acurada. Admite-se, porém, ter sido libertado algum vapor de álcool. A solução usada na bomba contém cerca de 25%. Empregando álcool diluído, limitasse a mobilidade dos íons inorgânicos e a pressão osmótica é elevada a um efeito desejado, é claro. Isto deveria contê-los por algum tempo, pensou Harry. Tinha razão. Passaram-se alguns minutos antes da segunda pergunta. E, então, o promotor brandiu um dos pedaços da tubulação de cobre. Qual a função disto? Perguntou, no tom de voz mais ofensivo que conseguiu. Harry fingiu não perceber a zombaria. Tubulação de manômetro para os aferidores de pressão, respondeu sem hesitar. Era evidente que o tribunal já estava completamente confundido, exatamente o que Harry queria. A acusação, porém, ainda tinha um trunfo na manga. Houve um cochichar furtivo entre o inspetor e sua águia jurídica. Harry olhou nervosamente para o tio Homer, que encolheu os ombros num gesto de não pergunte a mim. Tenho algumas provas adicionais que desejo apresentar à corte, disse o advogado da alfândega, marotamente, enquanto um grande pacote de papel pardo era içado para a mesa. Isto é correto, Excelência? Protestou Harry. Todas as provas contra meu, colega já deveriam ter sido apresentadas. Retiro minha declaração, corrigiu rápido o advogado. Digamos que isto não são provas para este caso e sim material para ações judiciais posteriores. Fez uma pausa agourenta para deixar aquilo penetrar bem. Todavia, continuou, se Mr. Ferguson puder responder satisfatoriamente a nossas perguntas agora, tudo isto pode se esclarecer imediatamente. Evidentemente, a última coisa que o promotor esperava era que houvesse uma explicação satisfatória. Desembrulhou o pacote, e lá estavam 3 garrafas de uma famosa marca de uísque. Disse tio Homer. Eu bem que estava querendo saber, Mr. Ferguson, interrompeu o presidente do tribunal. Não há necessidade do senhor fazer nenhuma declaração agora, a não ser que assim o deseje. Harry por vezes olhou com gratidão para o Major Fotheringham.
Ele imaginava o que tinha acontecido. A acusação, remexendo nas ruínas do laboratório do titio, encontrara algumas garrafas de sua mistura doméstica. Isto provavelmente tinha sido legal, por não terem um mandato de busca, e por isto estavam relutantes em exibir as provas. O caso tinha-lhes parecido suficientemente claro sem elas. E, certamente, parecia bem evidente agora. Estas garrafas, disse o representante da coroa, não contêm a marca declarada no rótulo. Evidentemente foram usadas como receptáculo para as, digamos, soluções químicas do acusado. Lançou um olhar antipático para Harry Purvis e continuou. Mandamos analisar estas soluções com resultados muito interessantes. Além da concentração anormalmente alta de álcool, o conteúdo destas garrafas é virtualmente indistinguível de... Não teve tempo para terminar seu não solicitado e certamente indesejável testemunho sobre as habilidades de tio Homer. Naquele momento Harry Purvis tomou conhecimento de um assobiar sinistro. A princípio julgou ser uma bomba caindo, mas isto parecia improvável já que não houvera aviso de ataque aéreo. Notou, então, que o assobio vinha bem de perto, na verdade vinha da mesa do tribunal. Protejam-se! Gritou. A corte entrou em recesso numa velocidade nunca igualada nos anais da lei britânica. Os 3 juízes desapareceram atrás do tablado e os demais na sala atiraram-se ao chão ou se abrigaram sob escrivaninhas. Por um longo angustiante momento, nada aconteceu e Harry se indagou se não teria dado um falso alarme. Aconteceu então a explosão com um barulho surdo, peculiarmente abafado, um grande tilintar de vidros quebrando e um cheiro de destilaria bombardeada. Vagarosamente a corte foi saindo de seus abrigos. A bomba osmótica tinha provado sua potência. Mais importante ainda, tinha destruído as provas da acusação. O tribunal não ficou muito feliz em encerrar o caso. Sentia-se, com razão, ferido em sua dignidade. O que é mais, cada um dos juízes teria muito que se explicar quando chegasse em casa. Uma neblina de álcool tinha penetrado em tudo. Apesar da pressa com que o escrevente da corte se precipitou em abrir as janelas, nenhuma das quais, estranhamente, tinha se quebrado, as emanações pareciam relutantes em se dispersar. Harry Purvis, enquanto removia cacos de garrafa dos cabelos, ficou imaginando se haveria alunos bêbados na classe, no dia seguinte. O Major Fotheringham indubitavelmente tinha um verdadeiro espírito esportivo, pois, enquanto saíam em fila da devastada sala da corte, Harry o ouviu falando com seu tio. Olha aqui, Ferguson, vai levar séculos para a gente receber aqueles coquetéis Molotov que o Ministério da Guerra nos prometeu. Que tal fabricar uma dessas suas bombas para a Guarda Civil? Se elas não liquidarem com um tanque, pelo menos deixarão seus tripulantes bêbados e inofensivos. Fique tranquilo que vou pensar nisso, Major, replicou tio Homer, que ainda parecia meio zonzo com a reviravolta dos acontecimentos. Recuperou-se um pouco na volta do vicariato através das ruelas estreitas e tortuosas, com seus altos muros de pedras justapostas. Espero, titio, observou Harry quando atingiram um trecho relativamente reto, onde parecia possível falar com o motorista sem perigo, que você não pretenda reconstruir aquela destilaria. Vão ficar vigiando você como abutres, e de outra você não se safa. Está bem, disse titio um pouco amuado. Freios dos diabos. Mandei consertá-los pouco antes da guerra. Gritou Harry. Cuidado aí. Era tarde demais. Tinham alcançado um cruzamento onde havia sido colocada uma placa de pare novinha em folha. Titio freou com violência e, por um momento, nada aconteceu. Depois, as rodas do lado esquerdo estancaram, enquanto as do lado direito continuaram girando alegremente. O carro fez uma curva em U, felizmente sem capotar, e terminou na vala apontando para a direção de onde tinha vindo. Harry atirou um olhar reprovador ao tio. Estava prestes a arquitetar uma repreensão adequada, quando uma motocicleta saiu de trás da curva e dirigiu-se a eles. Não ia ser um dia de sorte, afinal de contas. O sargento de polícia da aldeia tinha passado o dia esperando escondido, numa emboscada para pegar motoristas na nova placa. Estacionou a motocicleta na margem da estrada e insinuou a cabeça pela janela do Austin. O senhor está bem, Mr. Ferguson? Perguntou. Então seu nariz se franziu e ele parecia Júpiter na hora de desferir um raio. Isto não se faz, disse. Vou ter que multá-lo. Dirigir embriagado é uma coisa muito séria. Mas não tomei uma gota o dia inteiro. Protestou titio sacudindo uma manga empapada de álcool embaixo do nariz torcido do sargento. O senhor quer mesmo que eu acredite nisso? Rosnou o irado policial tirando seu livro de anotações. O senhor vai ter que ir comigo até o distrito. Seu amigo está suficientemente sóbrio para dirigir? Harry Purvis não respondeu, por um momento. Ele estava muito ocupado batendo com a cabeça contra o painel do automóvel.
E então, perguntamos a Harry. O que fizeram com seu tio? Tora, ele foi multado em 5 libras e teve a carteira apreendida por dirigir embriagado. Infelizmente o Major Fotheringham não estava na presidência quando o caso foi julgado, mas os outros 2 juízes ainda estavam no tribunal. Acho que concluíram que, mesmo estando inocente daquela vez, havia um limite para tudo. E você chegou a pegar algum dinheiro dele? Que nada. Ele ficou muito grato, é lógico, e disse que estou incluído em seu testamento. Mas o que vocês pensam que ele estava fazendo da última vez que o vi? Trabalhando no elixir da longa vida. Harry suspirou diante desta terrível injustiça do destino. Às vezes, falou, melancólico, acho que ele o encontrou. Os médicos dizem que ele é o homem de 70 anos mais saudável que já viram. Tudo o que consegui da história toda foram algumas recordações interessantes e uma ressaca. Uma ressaca? Perguntou Charles Willis. É, replicou Harry com um olhar longínquo. Vocês sabem, homens do imposto de consumo não tinham confiscado todas as provas. Tivemos que, destruir o resto. Tomou-nos quase uma semana. Inventamos 1 milhão de coisas durante este período, mas nunca descobrimos o que eram. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.